Parashá da Torá, Deuteronômio, capítulo 32, versículos 1 a 52. Deem ouvidos, ó céus, e eu falarei, ouça a terra as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como a chuva, e a minha palavra, como o orvalho, como aguaceiro sobre a relva, e como gotas de chuva sobre a grama. Porque proclamarei o nome do Senhor. Atribuam grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justiça. Deus é a fidelidade, e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Eles agiram de forma corrupta para com ele, já não são seus filhos, mas a sua mancha, são uma geração perversa e distorcida. É assim que vocês retribuem ao Senhor, ó povo insensato e ignorante? Não é ele o Pai de vocês, que os comprou, que os fez e os estabeleceu. Lembrem-se dos tempos passados, considerem os anos de todas as gerações. Perguntem ao seu pai, e ele lhes contará, perguntem aos seus anciãos, e eles lhes dirão. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a herança que lhe coube. Ele o encontrou numa terra deserta, num ermo solitário e uivante. Ele o cercou, cuidou dele, guardou-o como a menina dos seus olhos. Como a águia desperta o seu ninho, paira sobre os seus filhotes, estende as suas asas, toma-os, e os leva sobre elas. Assim, o Senhor, só ele o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra, e comer os frutos do campo, deu-lhe mel da rocha e azeite da pederneira. Manteiga de gado e leite de ovelhas, com a gordura de cordeiros e carneiros de Bazã, com bodes, e com a flor do grão de trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho. Mas Jesurum engordou e se tornou rebelde, você se tornou gordo, grosso e rico. Ele abandonou a Deus, que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a ciúmes, com abominações o irritaram. Sacrificaram a demônios, que não eram Deus, a deuses que não conheceram, a deuses novos, que surgiram recentemente, dos quais os pais de vocês não temerão. Você esqueceu a rocha que o gerou, e o Deus que o fez, você esqueceu. O Senhor viu isto e os desprezou, por causa da provocação dos seus filhos e de suas filhas. E ele disse: Eu esconderei deles a minha face, e verei qual será o seu fim, porque são uma geração pervertida, filhos em quem não há fidelidade. Eles me provocaram a ciúmes com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me irritaram. E eu os provocarei a ciúmes com aquilo que não é povo, com uma nação insensata eu os irritarei. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e queimará até o mais profundo do inferno, ele consumirá a terra e os seus frutos, e abrasará os fundamentos das montanhas. Eu amontoarei desgraças sobre eles, as minhas flechas gastarei contra eles. Serão consumidos pela fome, devorados por um calor ardente e por pragas mortais. E enviarei dentes de feras contra eles, juntamente com o veneno de serpentes do pó. A espada destruirá fora, e o terror dentro, tanto o jovem como a virgem, a criança de peito e o homem de cabelo grisalho. Eu diria, eu os aniquilaria e faria que a sua lembrança cessasse dentre os homens, se eu não temesse a provocação do inimigo, para que os seus adversários não entendessem mal, para que não dissessem: A nossa mão prevaleceu, e não foi o Senhor que fez tudo isto. Pois eles são uma nação que perdeu o juízo, e não há neles entendimento. Oh, se eles fossem sábios, entenderiam isto e considerariam o seu fim. Como poderiam só perseguir 1000, e 2 fazer fugir 10.000, se a sua rocha não os tivesse vendido, se o Senhor não os tivesse entregue? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, até os nossos inimigos o julgam. Pois a videira deles é da videira de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas venenosas, e os seus cachos são amargos. O seu vinho é veneno de serpentes, e veneno cruel de cobras. Não está isso guardado comigo, selado nos meus tesouros? A vingança é minha, e a retribuição, no tempo em que os seus pés vacilarem, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o que os espera se apressará.
Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e terá compaixão dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e que não há mais ninguém, nem cativo, nem livre. E ele dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que confiavam? Eles comiam a gordura dos seus sacrifícios e bebiam o vinho das suas libações. Que se levantem para ajudar vocês, e que sejam o seu refúgio. Vejam agora que eu sou ele, e não há outro Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu curo, e ninguém pode livrar da minha mão. Porque levanto a minha mão ao céu e juro, pela minha vida, que é eterna, quando eu afiar a minha espada reluzente, e a minha mão se apoderar do juízo, eu darei retribuição aos meus adversários, e recompensarei os que me odeiam. As minhas flechas se embebedaram de sangue, e a minha espada devorará a carne, do sangue dos mortos e dos cativos, das cabeças dos chefes do inimigo. Celebrem, ó nações, com o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, ele dará retribuição aos seus adversários e fará expiação pela sua terra e pelo seu povo. E Moisés foi e proferiu todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. E quando Moisés terminou de falar todas estas palavras a todo o Israel, ele lhes disse: fichem no coração todas as palavras que hoje lhes testifiquei, para que as ordenem aos seus filhos, a fim de que guardem, e cumpram todas as palavras desta lei. Porque não é uma palavra vã para vocês, antes é a vida de vocês, e por esta palavra vocês prolongarão os seus dias na terra que vocês, atravessando o Jordão, vão para possuir. E no mesmo dia o Senhor falou a Moisés, dizendo: suba a esta montanha de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente a Jericó. E veja a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel em possessão. E morra na montanha em que você subir, e seja reunido ao seu povo, como Arão, seu irmão, morreu no monte Hor e foi reunido ao seu povo, porque vocês transgrediram contra mim no meio dos filhos de Israel nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, porque vocês não me santificaram no meio dos filhos de Israel. Portanto, você verá a terra de longe, mas não entrará lá, na terra que eu dou aos filhos de Israel. O cântico revela uma verdade fundamental sobre a existência: há uma rocha imutável, uma fundação perfeita e reta, da qual toda a justiça flui. Em contraste com a futilidade das vaidades e dos deuses que não conhecem, esta força primordial age com perfeição e sem mancha. O texto nos mostra um povo que, enriquecido e saciado, se desvia de sua própria essência. A prosperidade, que deveria ser um sinal da bênção, tornou-se a causa de sua corrupção. Ao se tornarem gordos e satisfeitos, abandonaram a fonte de sua salvação, buscando prazeres vazios e frágeis. A canção nos ensina que a dependência de bens externos e a busca por conforto levam inevitavelmente à perda do juízo e do discernimento. O homem sábio reconhece que a verdadeira força não reside em posses ou no reconhecimento dos outros, mas na sua própria capacidade de permanecer fiel à sua natureza e aos preceitos divinos. Quando as provações chegam, o cântico nos diz que elas são a consequência natural da decadência do espírito. O que o mundo chama de calamidade, o homem de entendimento vê como o resultado inevitável do abandono da virtude. O destino não é algo a ser temido, mas a expressão da justiça perfeita da rocha. Aquele que se apega a esta verdade encontra serenidade, sabendo que as coisas externas não podem abalar sua essência. A vingança, o castigo e a recompensa não são caprichos, mas a manifestação do equilíbrio universal. A essência da vida, como revela o texto, não se encontra em riquezas perecíveis, mas na aderência inabalável aos preceitos eternos. A verdadeira libertação vem do desapego das convenções e das posses, e do retorno à simplicidade radical. Viver de acordo com o que é puro e verdadeiro, e não com o que a sociedade valoriza, é o único caminho para a autossuficiência. As palavras finais do texto são um convite a fixar esta lei no coração, pois ela não é em vão. Ela é a própria vida. O caminho não é buscar a fortuna, mas compreender que a verdadeira riqueza é a inalterável ligação com a fonte da perfeição.